Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as teorias de surgimento da vida no planeta, né? E também que a reprodução espalhou vida pela Terra, né? De que forma? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que há muito tempo atrás começaram a pensar, né, do surgimento da vida. Como que a vida surgiu no planeta? Então, eles tinham a teoria da abiogênese, né? O que é a abiogênese? Qual que era essa teoria? Eles acreditavam que a vida surgia a partir de algo inanimado, né? De um pedaço de carne que eles tinham lá, eles colocavam no cantinho, surgiam bichos, né? Surgiam moscas e a partir daquelas moscas surgiam-se umas larvas e aquelas larvas eram a nova vida, certo? Então eles acreditavam nisso. Até que Redi, né, o Francesco Redi, ele surge na tentativa de derrubar essa teoria da abiogênese. Lembrando que o A, ele nega, né? Então ele nega a vida, né? Uma teoria de vida aí, tá bom? De primeiro surgimento. Então, o Redi, ele pegou os frascos, lembram que tinham uns frasquinhos? Uma vez eu já cheguei a comentar com vocês sobre isso. Ele tinha, né, ele fez o experimento seguinte, ele pegou 2 frascos, e aí ele fez o quê? Ele colocou carne em um e carne no outro. Um ele tampou com gaze e o outro ele deixou aberto. O que ele começou a perceber? Que no que ele deixou aberto, né, sem nada, as moscas entravam lá, depositavam os ovos e aí surgiam as larvas. Já no outro, que não tinha, que estava tampado, não chegou a ter mosca, porém apodreceu a carne, da mesma forma que a outra. E aí ele acreditou que existia vida menor ainda do que se podia acreditar ou imaginar, certo? Só que aí ele deixou essa teoria dele, né, que começa a ser chamada de biogênese, que é a tentativa de derrubar a biogênese, né? E aí ele deixa essa teoria, né, ele deixa isso tudo para os próximos, né, cientistas, para os próximos descendentes, até que surge o Nietzsche e o Spallanzani. Esses dois, eles viveram no mesmo período, né? E eles brigavam muito, discutiam em relação às teorias de certo ou errado, né? O Nietzsche, ele acreditava na abiogênese, que a vida realmente surgia do nada. E o Spallanzani, ele acreditava na, biogênese, tá? Então a discussão deles girava em torno disso. Até que um dia o Nietzsche fez um experimento que era o seguinte: eles pegaram um caldo nutritivo, né? Colocaram esse caldo lá para ferver. E aí, o que ele fez? Ele deixou o caldo aberto depois, né? Ele não tampou. Já o Spallanzani, ele tampou o caldo, né? Ele tampou, ele ferveu e tampou. O que aconteceu? Um ficava discutindo com o outro, falando que um estava certo, o outro não. Aí um falava que, porque deixou aberto, entraram micro-organismos, e o outro falou que não, a vida realmente surgia do nada. E aí eles ficaram nessa discussão um tempo até que surge Louis Pasteur, né, com o seu experimento famoso, que é conhecido por pescoço de cisne. Tá? O pescoço de cisne. O que acontece nesse experimento? O Pasteur, ele pega o mesmo caldo nutritivo que o Nietzsche e o Spallanzani utilizaram, né, e ele ferve essa água. Esse caldo, desculpa. E lá no caldo, ele observa o quê? Quando esse caldo evapora, ele fica porque é tipo um balão, assim, né? E aí aqui ele tem uma voltinha, né? Esse material coletado, ele evapora, né? Aí fica um chumacinho aqui depois que ele condensa novamente. Aí, o que acontece? Ele tampava,
né? E ele observou que nessa região os micro-organismos nasciam. E aqui dentro, onde tinha o caldo que foi fervido, não nasciam os micro-organismos. E aí começa-se a se pensar somente na biogênese. A vida só existe de uma vida pré-existente. A vida não surge do nada, igual eles pensavam lá na teoria da abiogênese, tá? E aí, o Parin e Haldane, eles, um pouquinho depois, né? Eles começam a pensar na teoria do surgimento da vida em uma hipótese química. Por quê? Eles acreditavam, né, que a vida surgiu a partir de gases que existiam na atmosfera primitiva, porque depois que teve o Big Bang, né, há muitos bilhões de anos atrás, a Terra começou a se resfriar, né? Lembrando que na Terra não tinha camada de ozônio, né? Então a camada de ozônio ela funciona como uma proteção. Então não tinha essa proteção, né? Porque não tinha nem oxigênio, né? Não tinham proteções, então tinha intensa radiação solar, raio ultravioleta em excesso, altas tempestades como fala? Altas tempestades que aconteciam porque tinham muitos raios, atividade vulcânica intensa, né? E aí o vulcão libera muitos gases, né? E aí tinha a formação de gás metano, amônia, né? Hidrogênio. E aí o que começou a acontecer? Esses gases, eles entravam em reações, né? E aí o Parin e Haldane, eles começaram a pensar nisso, nessa reação dos gases, do choque elétrico. E aí eles deixaram isso no papel, certo? Até que o Miller, por volta do ano de 1953, ele testa essa hipótese. Ele testa a hipótese do surgimento da vida em relação à hipótese química, que é essa hipótese descrita por Parin e Haldane, e aí ele coloca isso em prática, né? O que ele faz? Ele faz um experimento onde ele coloca um pouco de água para ferver, porque na atmosfera primitiva acreditava-se, né, que tinha vapor d'água. E a partir daí, né, só vapor. E a partir daí porque tinha hidrogênio, né? E aí a partir daí ele começa a fazer o seu experimento. A água evapora, ela entra num tubinho, né, de vidro, onde ali ela encontra com amônia, hidrogênio e gás metano. Aí o que acontece? Ela chega depois num outro tubo, misturada com esses gases, e aí começa a sofrer intensa radiação, né, choque elétrico, que simulavam os raios, né, das tempestades que aconteciam no planeta naquele momento. Depois, o que aconteceu? Né? Essa água ela condensava, né? Esse vapor d'água condensava e acabava chovendo. E aí aquela água formava como se fosse um oceano primitivo. E a partir desse oceano primitivo, ele começou a fazer análises daquele material. Lá ele encontrou, né, o Miller, seres que foram chamados posteriormente de coacervados. O que são os coacervados? Os coacervados são moléculas, né, orgânicas que são formadas a partir de proteínas, né? São aminoácidos. Aminoácidos são base para a cadeia de proteína. Então acredita-se que a partir daí, né, esses coacervados deram início ao processo de vida no planeta, tá? Porque eles começaram a formar DNA e aí surgiu, né, essa hipótese para o surgimento da vida na Terra, tá? Aí existiam alguns cientistas também que acreditavam na teoria da panspermia. O que significa isso? A panspermia
ela está relacionada a vir algo de outro lugar, né? Que um asteroide caiu sobre a Terra e neste asteroide tinha um micro-organismo e esse micro-organismo começou a se dissipar, né? Começou a se reproduzir no planeta e a partir daí deu-se início à vida na Terra, tá certo?